Infelizmente, tive que abrir mão de tudo para ajudar minha família. Só que eu não estava preparada para os horrores que tive que enfrentar. Mas eu tinha que ter coragem, pois era a única pessoa capaz de cuidar dos meus entes queridos. Eu tinha 22 anos e levava uma vida tranquila como estudante. Morava longe de casa, mas estava bem. Eu adorava estudar, tinha um monte de amigos e estava namorando um cara que eu amava muito. Sim, às vezes eu sentia falta de casa e saudade das minhas irmãs caçulas, mas tirando isso, tudo estava perfeito. Um dia, minha mãe disse que queria reunir a nossa família em sua festa de aniversário e que queria muito que eu fosse. Como eu poderia recusar? Então, arrumei minhas coisas e fui para casa. Achei que fosse ficar apenas alguns dias lá, mas acabei não voltando mais para a faculdade. E aquela foi a última vez que vi o meu namorado. Mas vamos voltar ao começo. Eu estava muito feliz por estar de volta à casa onde havia sido criada e de ver que o meu quarto estava do mesmo jeitinho que era. Abraçar minhas irmãs, então, foi uma grande alegria. Elas são as meninas mais dóceis do mundo. Aí, o aniversário da minha mãe chegou e nossa casa se encheu de convidados. Todos os parentes e amigos adoravam minha mãe, pois ela era uma pessoa muito otimista e sempre levava alegria por onde passava. Mas depois da festa, o humor dela mudou. Já era tarde da noite, todos os convidados já tinham ido embora e as meninas estavam dormindo. Enquanto eu ajudava minha mãe na limpeza, começamos a conversar sobre o meu pai. Minha mãe perguntou se foi difícil para mim aceitar a morte dele e como eu havia superado a situação. Pois é, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Foi um duro golpe. Lembro do quanto sofri. Eu chorava o dia inteiro e sentia muito a sua falta. Mas minha mãe não estava falando sobre aquilo à toa. Ela tinha um motivo para mencionar meu pai. Eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas e logo me disse a verdade. Ela estava com uma doença terminal e os médicos a haviam dado só mais alguns meses de vida. Meu Deus, foi horrível. Eu não tinha ideia do que dizer naquele momento, então simplesmente abracei minha mãe. Ficamos quietinhas nesse abraço e chorei. Depois disso, o período mais difícil da minha vida começou. Tínhamos que contar para as meninas que elas perderiam a mãe. Imagine como uma criança de 13 anos reagiria ao saber disso. É difícil pra caramba. Obviamente, eu não poderia abandonar minha mãe nesse momento. Mais que isso, eu não poderia deixar minhas irmãs desamparadas. Então, tive que sair da faculdade e ficar com minha família. Eu esperava contar com o apoio do meu namorado, mas não podia fazer ele abandonar tudo para morar comigo. Foi triste, mas resolvemos terminar. Depois de aceitar o fato de que perderíamos minha mãe, tentamos aproveitar os poucos meses que tínhamos. Ficamos juntas o tempo todo. Caminhávamos, nos divertíamos e até fizemos uma viagem. Depois, passamos as últimas semanas da vida dela no hospital. Nem sei explicar o que senti enquanto via minha querida mãe indo embora aos poucos. Mas não havia nada que eu pudesse fazer para impedir, então fiquei lá até o fim. E aí, aconteceu. Os bips curtos do monitor de batimentos cardíacos se transformaram em um grito triste e longo. E lá se foi minha mãe. Nós estávamos sozinhas agora. E a partir daquele momento, me tornei uma mãe para as minhas irmãs. Eu tinha que cuidar delas e ajudá-las a enfrentar o luto. Tive que ser forte por elas, mas não foi fácil, pois no fim das contas eu tinha perdido minha mãe também. Então, tentava parecer forte durante o dia enquanto estava com as crianças, mas passava as noites chorando. Nós aprendemos a viver de outro jeito. Eu levava minhas irmãs para a escola todos os dias. Aprendi a cozinhar e a manter a casa em ordem. Em determinado ponto, as coisas ficaram mais fáceis pra gente e vimos que poderíamos lidar com tudo aquilo e seguir com nossas vidas. Mas as economias que minha mãe havia deixado estavam quase acabando e eu sabia que teria que arranjar um emprego para sustentar nossa família. Porém, havia um problema. Eu não tinha terminado meus estudos, então tive dificuldade para conseguir uma colocação. Ninguém queria empregar alguém sem diploma, mesmo tendo abandonado os estudos por um motivo importante. Um dia, minha ficha caiu. Eu precisava de qualquer emprego, só para garantir dinheiro mesmo, e vi um anúncio de faxineira. O estranho é que a vaga oferecia muito dinheiro. Parecia uma armadilha, mas eu resolvi tentar. Principalmente agora que eu havia ficado craque nessa coisa de manter a casa limpa. Quando cheguei ao local da entrevista, entendi por que o salário era tão grande. Era uma casa enorme, em um bairro nobre. O proprietário, Mark, era um empresário bem-sucedido que estava disposto a pagar bem por uma faxineira. Acho que ele gostou de mim, pois comecei a trabalhar no dia seguinte.
e tenho que admitir, era um emprego estranho, pois a casa já tinha um monte de funcionários para mantê-la limpa. Mas para mim, estava ótimo. Todas as manhãs eu levava as meninas para a escola, depois ia para o trabalho e ia embora às 3 da tarde. Então, consegui ganhar dinheiro e ainda cuidar das minhas irmãs. Foi assim durante um bom tempo. Em certo momento, comecei a notar um comportamento estranho por parte do proprietário da casa. Às vezes ele ficava me observando trabalhar e outras vezes puxava papo comigo. Ele fazia perguntas sobre mim e demonstrava grande interesse no que eu fazia fora do trabalho. Essas conversas eram sempre muito estranhas e eu era tímida. Uma vez ele até me convidou para almoçar com ele. Nem é preciso dizer que foi o almoço mais constrangedor da minha vida. Porém, ele não estava fazendo isso à toa. Em determinado ponto, me dei conta de que ele estava dando em cima de mim. Eu não sabia o que fazer nessa situação, então simplesmente sorria e inventava um pretexto para interromper nossas conversas. E pouco depois, tive certeza de que ele queria que eu fosse mais que uma simples faxineira. A esposa do Mark chegou de repente em casa e eu fui avisada de que ela queria me ver. Fui até o seu quarto e ela disse que precisávamos ter uma conversa séria. Sabe, a julgar por sua expressão, todas as conversas que ela tinha eram sérias. Ela passava a impressão de ser uma mulher bastante rígida. Ela começou perguntando se eu estava gostando de trabalhar na casa deles, mas depois passou para um assunto mais delicado. Ela perguntou se o marido dela sentia alguma coisa por mim. Me senti em um interrogatório. Eu não queria contar que ele estava dando em cima de mim, mas comecei a ficar nervosa, e logo ela matou a charada. Ela disse que já desconfiava que isso estava acontecendo e não demonstrou surpresa alguma. Disse também que não era culpa minha e disse que sabia que o marido a estava sempre traindo, mas que agora ela estava determinada a colocar um fim naquilo e que eu tinha que ajudá-la. Caso contrário, eu seria demitida. Claro, eu não queria perder esse emprego, já que estava ganhando um bom dinheiro, então tive que topar. Minha tarefa era arranjar provas consistentes da infidelidade do marido dela, e caso conseguisse, ela iria me recompensar por aquilo. Mas eu não sabia como fazer isso, então fiquei meio perdida por alguns dias. Mas aí, resolvi simplesmente gravar nossas conversas usando o celular, e consegui. Quando o marido dela e eu ficamos sozinhos, ele começou a dar em cima de mim, de novo. Assim que vi que já tinha provas suficientes, inventei uma desculpa, dizendo que tinha que ir. Aí, peguei a gravação e enviei para a mulher do Mark. Mas não foi suficiente. Ela não ficou satisfeita com o que eu havia gravado e estava prestes a me demitir. Mas eu pedi uma segunda chance. Ela precisava de uma prova em vídeo e não de uma conversinha boba. Se eu não conseguisse, teria que deixar a casa imediatamente. Fiquei apreensiva a noite toda, não sabendo o que fazer. Eu não podia perder aquele emprego, pois tinha que cuidar das minhas irmãs. Elas só podiam contar comigo e eu não iria decepcioná-las. Além do mais, esse empresário estava sendo desonesto, traindo sua esposa. Estava merecendo uma lição. Foi então que criei coragem e me dispus a fazer aquilo. No dia seguinte, o Mark começou a dar em cima de mim de novo, mas muito mais descaradamente, então eu tive que agir. Dei a entender que iria limpar o quarto e pisquei para ele. Aí fui para lá rapidinho e escondi meu celular com a câmera ligada atrás da cortina, de modo que ele não pudesse vê-lo. Pouco depois, o Mark entrou no quarto e continuamos nossa conversa. Ele admitiu que havia me contratado porque eu era muito bonita e dócil. Ele pegou minha mão e alguns segundos depois me beijou. O pior é que eu tive que fingir que estava gostando para gravar o vídeo. Não sei como aquilo teria terminado se ele não tivesse ouvido um carro estacionar na calçada da casa. Nem gosto de pensar nisso. O Mark saiu para atender a porta. Eu peguei meu celular e saí da casa. Mais tarde, me encontrei com a esposa dele e mostrei o vídeo. Ela ficou satisfeita. Aquilo era importante para ela acusar o Mark de traição, pois assim ela poderia processá-lo e ficar com a propriedade deles, punindo-o por sua constante infidelidade. Como ela havia prometido, eu fui recompensada, recebendo uma grande quantia. Era mais do que eu conseguiria ganhar em um ano, mas para ela era só um pedacinho daquilo que arrancaria do marido. Ela disse que arranjaria um emprego de faxineira para mim na casa de uma de suas amigas, mas eu recusei. Acho que não conseguiria esquecer daquela coisa horrorosa que havia acontecido comigo. Então, não quis trabalhar para pessoas assim nunca mais. Não sabia o que poderia acontecer em outra casa. Mas então, bolei outro plano. Com o dinheiro que ganhei, eu poderia mudar para outra cidade e continuar meus estudos. Eu poderia até alugar a nossa casa para ter uma renda. Seria um recomeço para nossa família. E estávamos precisando disso.
Pode ser difícil para nós, mas tudo o que aconteceu me fez perceber que eu sou capaz de tudo para ajudar minhas irmãs. O que você faria pela sua família? E o que você acha da minha armação para o Mark? Você também acha que ele mereceu? Escreva sua opinião nos comentários.